brasileira. Bem de todos, portanto, artigo 3º, inciso 4º, bem de todos, portanto, constitucionalmente versado como uma situação jurídica ativa, a que se chega pela eliminação do preconceito de sexo, que outros chamam de gênero. Se se prefere bem de todos, enquanto valor objetivamente posto pela Constituição, para dar sentido e propósito ainda mais adensados à vida de cada ser humano em particular, com reflexos positivos no equilíbrio da sociedade, ou na harmonia social, como está no preâmbulo da Constituição. O que já nos remete para o preâmbulo da nossa lei fundamental, consagrador do constitucionalismo fraternal, sobre que discorro no capítulo de número 6 da obra Teoria da Constituição, etc., etc. Tipo de constitucionalismo esse, o fraternal, que se volta para a integração comunitária das pessoas, não exatamente para a inclusão social. Inclusão social é objeto do constitucionalismo dito social. A se viabilizar o constitucionalismo fraternal pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas, da fundamental igualdade civil-moral, é muito mais do que uma igualdade econômico-social, dos estratos sociais historicamente desfavorecidos e até vilipendiados, estratos ou segmentos sociais como, por ilustração, o dos negros, os dos índios, o das mulheres, o dos portadores de deficiência física e ou mental, e o daqueles que, mais recentemente, deixaram de ser referidos como homossexuais para ser identificados pelo nome de homoafetivos. Isto de parelha com leis e políticas públicas de cerrado combate ao preconceito, a significar, em última análise, a plena aceitação e subsequente experimentação do pluralismo sociopolítico-cultural, que é, o pluralismo, um dos explícitos valores do mesmo preâmbulo da nossa Constituição. Em todas as letras, o pluralismo está no preâmbulo. E um dos fundamentos, também explicitamente, da República Federativa do Brasil, inciso 5º do artigo 1º. Mais ainda, pluralismo que serve de elemento conceitual da própria democracia. Um dos ilustres advogados que ocuparam a tribuna, esse advogado lembrou que o pluralismo é elemento conceitual da própria democracia, mas da democracia material ou de substância. Desde que se inclua no conceito da democracia dita substancialista a respeitosa convivência dos contrários. A respeitosa convivência dos contrários. Respeitosa convivência dos contrários que John Rawls interpreta como a superação de relações historicamente servis ou de verticalidade sem causa. Daí conceber um princípio de diferença, entre aspas, também estudado por Francesco Viola, sob o conceito de similitude, princípio de similitude. Vê ensaio de Antônio Maria Baggio, sob o título A Redescoberta da Fraternidade na Época do Terceiro 1789, página 724 da coletânea O Princípio Esquecido. Mas é preciso lembrar que o substantivo preconceito, entre aspas, foi grafado pela nossa Constituição com o sentido prosaico ou dicionarizado que ele porta. Ou seja, preconceito é um conceito prévio, é um pré-conceito. Uma formulação conceitual antecipada ou engendrada pela mente humana fechada em si mesma, e por isso carente de apoio da realidade. Na realidade. Logo, preconceito é juízo de valor não autorizado pela realidade, mas imposto a ela. E imposto a ela, a realidade, a ferro e fogo de uma mente voluntarista, ou sectária, ou supersticiosa, ou obscurantista, ou industriada, quando não voluntarista, sectária, supersticiosa, obscurantista e industriada ao mesmo tempo. Espécie de trave no olho da razão. De trave no olho da razão e até do sentimento, mas coletivizada o bastante para se fazer de traço cultural de toda uma gente ou população geograficamente situada, o que a torna
ainda mais perigosa para a harmonia social e a verdade objetiva das coisas. Donde René Descartes emitia a célebre e corajosa proposição de que, aspas, não me impressiona o argumento de autoridade, mas sim a autoridade do argumento. Isso numa época tão marcada pelo dogma da infalibilidade papal e da fórmula absolutista de que o rei não pode errar. The king can do not wrong. Reverência ao valor da verdade, que também se lê nestes conhecidos versos de Fernando Pessoa, 3 séculos depois da proclamação cartesiana. Humildemente, diz Fernando Pessoa, o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Há mais o que dizer desse emblemático inciso 4º do artigo 3º da Lei Fundamental Brasileira. É que, na sua categórica vedação ao preconceito, ele nivela o sexo à origem social e geográfica das pessoas, a idade, a raça e a cor da pele de cada qual. Isto é, o sexo, o gênero humano, o homem e mulher, o sexo a se constituir num dado empírico que nada tem a ver com o merecimento ou o desmerecimento inato das pessoas, pois não se é mais digno ou menos digno pelo fato de se ter nascido mulher ou homem. Ou nordestino ou sulista, ou de pele negra ou mulata, ou morena, ou branca, ou avermelhada. Cuida-se, isto sim, de algo já alocado nas tramas do acaso, ou das coisas que só dependem da química da própria natureza, ao menos no presente estágio da evolução da ciência e da tecnologia humanas. Ora, como essa diferente conformação anátomo-fisiológica entre o homem e a mulher, essa diferença se percebe, se nota, se revela, usualmente, a partir dos respectivos órgãos genitais, quando do nascimento, esse tem sido o critério biológico, cada qual desses órgãos de elementar diferenciação entre homem e mulher, passou também a se chamar, coloquialmente, de sexo. O órgão, o sexo como órgão, a tomar o nome do ser em que anatomicamente incrustado. Mas sexo ou aparelho sexual, como signo linguístico de um sistema de órgãos cumpridores das elementares funções de estimulação erótica, conjunção carnal e reprodução biológica. 3 funções congênitas e que, por isso mesmo, prescindentes de livros, escola, cultura ou até mesmo treinamento para o seu concreto uso, para o seu concreto desempenho, donde sua imediata definição, não propriamente como categoria mental ou exclusiva revelação de sentimento, mas como realidade também situada nos domínios do instinto sexual ou libido, ao menos no ponto de partida das relações afetivas, como prosaicamente falado. Não se trata de pulsão, há sempre um espaço para a opção. A retratar o fato da indissociabilidade ou unidade inscindível entre o aparelho genital da pessoa humana e essa pessoa mesma, ficando de fora da expressão, claro, as funções meramente mecânicas de atendimento às necessidades ditas fisiológicas de todo indivíduo. Senhor presidente, nada obstante, sendo o direito uma técnica de controle social, o sinal a mais engenhosa de todas, como dizia Bobbio, o direito busca submeter, nos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, as relações deflagradas a partir dos sentimentos e do próprio instinto humano às normas que lhe servem de repertório e essência. Aliás, há poucos dias, a ministra Fátima Nancy teve a oportunidade de falar sobre esse tema, quase que com essas palavras, numa decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça. Ora por efeito de uma norma geral positiva, é o modo pelo qual o direito submete essas relações a ele mesmo, ora por efeito de uma norma geral positiva, Hans Kelsen,
ora por efeito de uma norma geral negativa, ainda segundo Kelsen, para cunhar as regras de clausura ou fechamento do sistema jurídico, doutrinariamente concebido como realidade normativa que se dota dos atributos da plenitude, unidade e coerência. Precisamente como, em parte, faz a nossa Constituição acerca das funções sexuais das pessoas. Explico. Realmente, em tema do concreto uso do sexo nas três citadas funções, estimulação erótica, conjunção carnal e reprodução biológica, a Constituição brasileira opera por um intencional silêncio. Mas não é lacuna, intencional silêncio, que já é um modo de atuar, é um modo de incidir, mediante o saque da kelseniana norma geral negativa, segundo a qual tudo que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Regra de clausura ou fechamento hermético do direito, que a nossa Constituição ainda houve por bem positivar, no inciso 2º do seu artigo 5º, debaixo da altissonante fórmula verbal de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e que me parece consagradora do que se poderia chamar de direito de não ter dever. Ou seja, a ausência de lei não é a ausência do direito, porque o direito é maior do que a lei. E que se não houver lei, a conduta é lícita, porque aí se abre para os destinatários a esse direito que eu estou chamando de direito de não ter dever. É falar, a Constituição não dispõe por modo expresso acerca das três clássicas modalidades do concreto emprego do aparelho sexual humano. Não se refere explicitamente à subjetividade das pessoas para optar pelo não uso puro e simples do seu aparelho genital, absenteísmo sexual ou voto de castidade, para usá-lo solitariamente, onanismo, ou, por fim, para utilizá-lo por modo emparcerado. Logo, a Constituição entrega o empírico desempenho de tais funções sexuais ao livre-arbítrio de cada pessoa, pois o silêncio normativo aqui, o silêncio normativo da Constituição, atua como absoluto respeito a algo que, nos animais em geral e nos seres humanos em particular, se define como instintivo da própria natureza das coisas. Embutida nesse modo instintivo de ser, a preferência ou orientação de cada qual das pessoas naturais. É evidente, como se dá, já de forma até mesmo literal, com ordenamentos jurídicos da Comunidade Europeia. E aqui, senhores ministros, eu quero ler um pequeno trecho de uma resolução do Parlamento Europeu, de 8 de fevereiro de 1994. Aspas. Me parece importantíssimo para essa nossa decisão. Aspas. A Comunidade Europeia tem o dever, em todas as normas jurídicas já adotadas e nas que serão adotadas no futuro, de dar realização ao princípio da igualdade de tratamento das pessoas, independentemente de suas tendências sexuais. Tratamento jurídico igualitário, isonômico às pessoas, independentemente de suas tendências sexuais. Resolução sobre o respeito pelos direitos do homem na União Europeia, de 16 de março de 2000, já é outra, aspas, do ano de 2000. Os Estados-membros são incitados a adotar políticas de equiparação entre uniões heterossexuais e homossexuais, designadamente a garantirem às famílias monoparentais, aos casais não unidos pelo matrimônio e aos do mesmo sexo, a igualdade de direitos relativamente aos casais e famílias tradicionais, principalmente no que se refere a obrigações fiscais, regimes patrimoniais e direitos sociais, e conclama todos os estados nos quais não existe ainda esse reconhecimento jurídico a alterarem a sua legislação no sentido do reconhecimento jurídico das uniões sem laços matrimoniais, independentemente do sexo dos intervenientes, entendendo ser necessário conseguir rapidamente progressos
quanto ao reconhecimento mútuo na União Europeia, dessas diversas formas legais de uniões de fato e de matrimônios entre pessoas do mesmo sexo. O que também se lê, também é curioso isso, e até, digamos assim, orgulhoso de certa forma, o que também se lê em constituições, isso mesmo que está lá na Comunidade Europeia, a partir de 1994 e 2000, desde 1989, que isso está na Constituição do Estado de Sergipe e na Constituição do Estado do Mato Grosso. Eu também reproduzo aqui: o Estado, Sergipe, assegura por suas leis e pelos atos dos seus agentes, além dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal e decorrentes do regime e dos princípios que ele adota, ainda os seguintes: proteção contra a discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idade, classe social, orientação sexual. O mesmo está na Constituição, ministro Gilmar, do Mato Grosso. O Estado do Mato Grosso e seus municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos individuais, etc., etc., e aqui tem orientação sexual. Então, os nossos dois estados, ministro Gilmar, estão unificados, né, por essa abertura na direção da igualdade em função da preferência sexual. Aqui mesmo em nosso país, portanto, que também por modo textual veda o preconceito contra a orientação sexual alheia, que não tem nada a ver, repita-se a exaustão, com a maior ou menor dignidade dos seres humanos. Noutra maneira de falar sobre o mesmo tema, tanto dos mencionados países quanto aqui na terra brasilis, o sexo das pessoas, o sexo é um todo pró-indiviso, por alcançar o ser e o respeito genital, sem a menor possibilidade de dissociação entre o órgão e a pessoa natural em que sediado. Pelo que proibir a discriminação em razão do sexo, como a nossa Constituição proíbe, no inciso 3º do artigo 1º, é proteger o homem e a mulher como um todo psicossomático e espiritual, que abarca a dimensão sexual de cada qual deles. Por conseguinte, cuida-se de proteção constitucional que faz da livre disposição da sexualidade um autonomizado instituto jurídico, um tipo de liberdade que é em si e por si um autêntico bem de personalidade. A preferência sexual é um autêntico bem de personalidade, um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte, algo já transposto ou catapultado para a inviolável esfera da autonomia de vontade do indivíduo, na medida em que sentido e praticado como elemento da compostura anímica e psicofísica do ser humano em busca de sua plenitude existencial. O professor e advogado Luiz Roberto Barroso também falou dessa realização de cada ser a partir da sua preferência personalíssima, porque, em última análise, é uma busca na direção de si mesmo, da sua plenitude existencial. Essa busca de si mesmo figura também nos pensamentos, nos escritos de Nietzsche, uma célebre frase, ministro Celso de Mello: torna-te quem és. Torna-te quem és, de Nietzsche. Uma busca da irrepetível identidade individual que, transposta para o plano da aventura humana como um todo, levou Hegel a sentenciar que a evolução do espírito do tempo se define como um caminhar na direção do aperfeiçoamento de si mesmo. Estou citando de memória. Afinal, a sexualidade, no seu notório transitar do prazer puramente físico para os colmos olímpicos da extasia amorosa, se põe como um plus. A sexualidade, o sexo das pessoas, o aparelho genital de cada pessoa é um plus, ou superávit de vida. Não é um minus, não é um déficit existencial. Corresponde a um ganho, um bônus, um regalo da natureza, e não a uma subtração,
um ônus, um peso, um estorvo, menos ainda uma reprimenda dos deuses, em estado de fúria ou de alucinada retaliação perante o gênero humano. No particular, o derramamento de bilis, que tanto prejudica a produção dos neurônios, é coisa dos homens, não dos deuses do Olimpo, menos ainda da natureza. O que, por certo, inspirou Jung, Carl Gustav Jung, um dos pais da psicanálise, a enunciar que, aspas, a homossexualidade, porém, é entendida não como anomalia patológica, mas como identidade psíquica e, portanto, como equilíbrio específico que o sujeito encontra no seu processo de individuação. Fecho aspas. Como que Jung, antecipando um dos conteúdos do preâmbulo da nossa Constituição, precisamente aquele que insere a liberdade e a igualdade na lista dos, aspas, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Fecho aspas, preâmbulo da Constituição de 1988. Nesse fluxo de interpretação constitucional das coisas, vê-se que estamos a lidar com normas que não distinguem a espécie feminina da espécie masculina, como outros preferem o gênero feminino do gênero masculino. Como não excluem qualquer das modalidades do concreto uso da sexualidade de cada pessoa natural. É ajuizar, seja qual for a preferência sexual das pessoas, a qualificação dessa preferência como conduta juridicamente lícita se dá por antecipação. Até porque reconheçamos, nesse movediço terreno da sexualidade humana, é impossível negar que a presença da natureza se faz particularmente forte, ostensiva, embora sem o caráter de pulsão, volto a dizer, tendendo mesmo a um tipo de mescla entre instinto e sentimento que parece começar pelo primeiro, o que já põe o direito em estado de alerta, para não incorrer na temeridade de regulamentar o factual e axiologicamente irregulamentável, a não ser, quando a sexualidade de uma pessoa é manejada para negar a sexualidade de outra. Como sucede, por exemplo, com essa ignominiosa violência a que o direito apõe o rótulo de estupro, ou com o desvario ético-social da pedofilia e do incesto, ou, logicamente, quando há incidência na proibição do concubinato, porque aí há uma norma jurídica expressa que atende a outros valores, a monogamia à frente. Óbvio que, nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de personalidade, a preferência sexual se põe como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º da Constituição. E assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal. Fator de autoestima no mais elevado ponto da consciência. Autoestima, de sua parte, a aplanar o mais abrangente caminho da felicidade. Essa felicidade que vem positivamente normada desde a primeira Declaração Norte-Americana de Direitos Humanos, Declaração de Direitos do Estado de Virgínia, de 16 de junho de 1776, artigo 1º, que eu coloco aqui em nota de rodapé. E até hoje perpassante das declarações constitucionais do gênero. Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada, só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente, ou homoafetivamente, como hoje em dia mais e mais se fala, talvez para retratar o relevante fato de que o século XXI já se marca pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade, preponderância do afeto sobre o biológico, este último como realidade tão somente mecânica ou automática, porque independente da vontade daquele que é posto no mundo como consequência da fecundação de um individualizado óvulo por um também individualizado espermatozoide. Muito bem. Consignado que a nossa Constituição vedou as expressas o preconceito em razão do sexo e intencionalmente nem obrigou nem proibiu
o concreto uso da sexualidade humana, o que se tem como resultado dessa conjugada técnica de normação é o reconhecimento de que tal uso faz parte da autonomia da vontade das pessoas naturais, constituindo-se em direito subjetivo ou situação jurídica ativa. Direito potestativo, porque disponível, que se perfila ao lado das clássicas liberdades individuais que se impõem ao respeito do Estado e da sociedade. Liberdade de pensamento, de locomoção, de informação, de trabalho, de expressão artística, intelectual, científica, de comunicação, etc. Mas ainda liberdade que se concretiza sob a forma de direito à intimidade, se a sexualidade for focada pelo prisma da abstenção ou então do solitário desfrute, onanismo, a expressão de intimidade, ou sob a forma de direito à privacidade, se a visualização já ocorrer pelo ângulo do intercurso ou emparceirado desfrute da sexualidade, plano da intersubjetividade, por conseguinte. Não pode ser diferente? Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo, nada mais privado para os indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade, implicando o silêncio normativo da nossa lei maior quanto a essa prática, um lógico, evidente, autoevidente, encaixe do livre uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídicos fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas natural. Tal como sobre essas duas figuras de direito dispõe a parte inicial do artigo 10 da Constituição, verbos são invioláveis a intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Com o aporte da regra da auto-aplicabilidade possível das normas consubstanciadoras dos direitos e garantias fundamentais, a teor do parágrafo 1º do artigo 5º, assim redigido, aspas, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, fecho aspas. Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no âmbito desses dois últimos dispositivos constitucionais, inciso 10 e parágrafo 1º do artigo 5º, se houvesse enunciação igualmente constitucional em sentido diverso, se houvesse proibição constitucional, coisa que não existe, sendo certo que o direito à intimidade diz respeito ao indivíduo consigo mesmo, pense-se na lavratura de um diário, tanto quanto a privacidade se circunscreve ao âmbito do indivíduo em face dos seus parentes e pessoas mais chegadas, como se dá na troca de e-mails, por exemplo. Faço uma primeira síntese, vou fazer uma síntese, senhor presidente, a título de fundamentação do mérito do presente voto. Eis a síntese. Primeiro, a Constituição do Brasil proíbe, por modo expresso, o preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem. Uma proibição que nivela o fato de ser homem ao fato de ser mulher, que nivela o fato de ser homem ou de ser mulher às contingências da origem social e geográfica das pessoas, assim como da idade, da cor, da pele e da raça, na acepção de que nenhum desses fatores acidentais ou fortuitos se põe como causa de merecimento ou de desmerecimento intrínseco de quem quer que seja. Segunda, não se prestando como fator de merecimento inato ou de intrínseco desmerecimento do ser humano, o pertencer ao sexo masculino ou então ao sexo feminino é apenas um fato. É um fato que se inscreve, o direito diz, é um evento, né? Que se inscreve, o direito infraconstitucional, que se inscreve nas tramas do imponderável, do incognoscível, do imponderável, do incognoscível, da química da própria natureza. Quem sabe, algo que se passa nas secretíssimas confabulações do óvulo feminino e do espermatozoide masculino que o fecunda, pois o tema se expõe em sua faticidade mesma a todo tipo de especulação metajurídica. Mas é preciso aduzir, já agora no espaço da cognição jurídica, propriamente dita, que a vedação de preconceito em razão da compostura masculina ou então feminina das pessoas também incide quanto à possibilidade do concreto uso da sexualidade de que eles são necessários portadores.
Logo, é tão proibido discriminar as pessoas em razão de sua espécie ou gênero masculino ou feminino, quanto em função da respectiva preferência sexual. Numa frase, há um direito constitucional líquido e certo à isonomia entre homem e mulher. A, de não sofrer discriminação pelo fato em si da contraposta conformação anátomo-fisiológica. B, de fazer ou deixar de fazer uso da respectiva sexualidade. C, de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade, fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não. Quer dizer, assim como não assiste ao espécime masculino, o direito de não ser juridicamente equiparado ao espécime feminino, nenhum homem tem o direito de não ser juridicamente equiparado à mulher, tirando as diferenças biológicas. Também não assiste às pessoas heteroafetivas o direito de se contrapor à sua equivalência jurídica perante os sujeitos homoafetivos. O que existe é o contrário. O direito da mulher a tratamento igualitário com os homens, porque historicamente as mulheres receberam tratamento até jurídico inferiorizado, assim como basta lembrar que no Código Civil anterior, até certo tempo, acho que em 1977, as mulheres eram tidas como relativamente capazes. E no Brasil as mulheres só votaram a partir de 1932. Assim como o direito dos homoafetivos a tratamento isonômico com os heteroafetivos. Terceira, cuida-se em rigor de um salto normativo, quase que eu diria um salto quântico, da proibição de preconceito para a proclamação do próprio direito a uma concreta liberdade do mais largo espectro, decorrendo tal liberdade de um intencional mutismo da Constituição em tema do empírico emprego da sexualidade humana. É que a total ausência de previsão normativa constitucional sobre esse concreto desfrute da preferência sexual das pessoas faz entrar em ignição, primeiramente, a regra universalmente válida de tudo aquilo que não estiver juridicamente proibido ou obrigado está juridicamente permitido. Esse é o conteúdo, inclusive, do inciso 2º do artigo 5º da nossa Constituição. Em segundo lugar, porque nada é de maior intimidade ou de mais entranhada privacidade do que o factual emprego da sexualidade humana. E o certo é que intimidade e vida privada são direitos individuais de primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao modo único de ser das pessoas naturais. Por isso mesmo que, de sua rasa e crua desproteção jurídica na matéria de que nos ocupamos, resultaria brutal intromissão do Estado no direito subjetivo a uma troca de afetos e satisfação de desejos tão in natura, os desejos conduzidos, direcionados para o afeto, para o amor, são de natureza tão espontânea que o poeta Caetano Veloso, o poeta cantor, bem traduziu na metafórica locução, querendo se referir à libido, ao instinto sexual, bruta flor do querer. E, em terceiro lugar, a âncora normativa do parágrafo 1º do mesmo artigo 5º da Constituição. Quarta, essa liberdade para dispor da própria sexualidade insere-se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é de autonomia de vontade, direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo cláusula pétrea, nos termos do inciso 4º, do parágrafo 4º do artigo 60, que abrange os direitos e garantias individuais de berço diretamente constitucional. Esse mesmo e fundamental direito de explorar os potenciais da própria sexualidade, tanto é exercitável no plano da intimidade, absenteísmo sexual e onanismo, entre parênteses, quanto da privacidade, entre parênteses, intercurso sexual, ou coisa que o valha. Pouco importante que o parceiro adulto seja do mesmo sexo, ou não, pois a situação jurídica em foco é de natureza potestativa, repito, e de espectro funcional que só pode correr parelha com a livre imaginação ou personalíssima alegria amorosa, que outra coisa não é senão a entrega do ser humano às suas próprias fantasias ou expectativas erótico-afetivas. A sós ou em parceria, renove-se o juízo. É como dizer, se o corpo se divide em partes, tanto quanto a alma se divide em princípios, o direito só tem uma coisa a fazer:
tutelar a voluntária mescla de tais partes e princípios numa amorosa unidade, que termina sendo a própria simbiose do corpo e da alma de pessoas que apenas desejam conciliar pelo modo mais solto e orgânico possível, estou falando de pessoas adultas, sua dualidade personativa em um sólido conjunto, experimentando aquela nirvânica aritmética amorosa que Jean-Paul Sartre sintetizou na fórmula de que, na matemática do amor, 1 mais 1 é igual a 1. Enfim, assim como não se pode separar as pessoas naturais do sistema de órgãos que lhes timbra a anatomia e funcionalidades sexuais, também não se pode excluir do direito à intimidade e à vida privada dos indivíduos a dimensão sexual do seu telúrico existir. Dimensão que, de tão natural, só pode vir a lume, assim por modo natural, respeitada a mencionada liberdade do concreto uso da sexualidade alheia. Salvo se a nossa Constituição lavrasse no campo da explícita proibição, o que seria tão obscurantista quanto factualmente inútil, ou do levantamento de diques para o fluir da sexuada imaginação das pessoas, o que também seria tão empiricamente ineficaz quanto ingênuo, até para não dizer ridículo. Claro que eu estou excluindo as hipóteses de incesto, de estupro, ou de concubinato, etc. Despautério é que não se permitiu a nossa lei das leis. Por consequência, homens e mulheres, A, não podem ser discriminados em função do sexo com que nasceram. B, também não pode ser alvo de discriminação pelo empírico uso que vierem fazer da própria sexualidade. C, mais que isso, toda espécie goza da fundamental liberdade de dispor sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo como expressão do direito à intimidade ou então à privacidade. O que significa o óbvio reconhecimento de que todos são iguais em razão do gênero humano de que façam parte e das tendências ou preferências sexuais que lhes ditar com exclusividade a própria natureza. Natureza qualificada pela nossa Constituição com o nome de autonomia de vontade. Iguais para suportar deveres e obrigações, iguais para titularizar direitos, bônus e interesses. Se é assim, tratando-se de direitos clausulados como pétreos, cabe perguntar se a Constituição Federal sonega aos parceiros homoafetivos, em estado de prolongada ou estabilizada união, o mesmo regime jurídico protetivo que dela se desprende para favorecer os casais heteroafetivos em situação de voluntário enlace, igualmente caracterizado pela estabilidade, que no fundo é o móvel da propositura das duas ações constitucionais subjúdice. Elas se unificam nesse pedido, não é, de interpretação conforme o artigo 1723 do Código Civil, para impedir qualquer intelecção desfavorecedora da postulada isonomia entre as duas tipologias de sujeitos, o heterossexual de um lado, o homossexual do outro. Bem, para responder essa decisiva pergunta, impossível deixar de começar pela análise do capítulo constitucional que tem como seu englobado conteúdo justamente as figuras jurídicas da família, do casamento, da união estável, casamento civil, do planejamento familiar e da adoção. É o capítulo de número 7, integrativo do título constitucional, versando sobre a ordem social, título de número 8. Capítulo nitidamente protetivo dos 5 mencionados institutos. Mas aqui, senhores ministros, há uma ênfase. A ênfase é para a família. Não é à toa que a família está na cabeça do artigo 226. E tudo mais vem nos parágrafos. A família que é de logo aquinhoada com a cláusula expressa da especial proteção do Estado. Especial proteção, entre aspas. O texto é esse: a família, base da sociedade. Não é o casamento que é base da sociedade, não é a união estável que é base da sociedade, não é a adoção que é base da sociedade, nada disso. Base da sociedade é a família, esse continente, porque tudo mais é conteúdo. Essa palavra gênero, porque tudo mais é palavra espécie. Em sequência é que a nossa lei maior aporta consigo os dispositivos que mais de perto interessam ao equacionamento das questões de que tratam as duas ações sob julgamento. Aí eu transcrevo, senhor ministro, senhores ministros, os parágrafos que cuidam desses institutos: união estável, conversão em casamento da união estável, casamento, dissolução do casamento,
efeitos civis ao casamento religioso, adoção, etc., etc. De toda essa estrutura de linguagem prescritiva, ou textos normativos, diria Friedrich Miller, salta a evidência que a parte mais importante é a própria cabeça do artigo 226, alusiva à instituição da família, pois somente ela, insista-se na observação, é que foi contemplada com a referida cláusula da especial proteção estatal. Mas família